Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Existe uma ideia equivocada das pessoas em relação ao jejum, ok? As pessoas tendem a pensar que o jejum é para ser feito com a intenção de serem beneficiados ou abençoados, ok? A maioria das pessoas jejuam com a intenção de receberem uma promoção do trabalho, com a intenção de passar no vestibular, não é? Ou especialmente jejuam com a intenção de receberem dons espirituais, serem cristãos mais fervorosos e assim por diante. De antemão, eu quero deixar claro aqui que eu não sou avesso ao jejum nos dias de hoje. Grandes teólogos na história da igreja, inclusive os reformadores, deram exemplos de jejuns. Martin Lutero, João Calvino, John Knox, por exemplo, eles entendiam que o jejum é válido para todos os crentes. E eles deram exemplos de jejuns. De fato, eles jejuavam. Mas eu gostaria de apresentar-lhes, biblicamente, como é de fato o jejum que é descrito pelas Escrituras. Inicialmente, meus irmãos, eu gostaria de dizer-lhes que nós temos exemplos, muitos exemplos de personagens bíblicas dentro das Escrituras que de fato jejuaram. Por exemplo, nós temos Isabel, que de fato jejuou. E ao que tudo indica ali, Isabel ainda não fazia parte da igreja do Novo Testamento, mas sim fazia parte daquela igreja antiga judaica. Portanto, ela, como era judia e fazia parte da comunidade judaica, ela jejuava. Um outro exemplo seria o próprio Jesus, não é? O maior exemplo, que de fato jejuou. Mas note que em Mateus capítulo 4, o texto diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Note, leia o texto com atenção. Em momento algum, Mateus, que está narrando, diz que Jesus foi levado ao deserto para jejuar. De fato, lá ele jejuou 40 dias e 40 noites. Mas a intenção do Espírito Santo não foi levá-lo ao deserto para jejuar. Não. Leia o texto. O texto diz assim que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Esta era a intenção e finalidade de Jesus ser levado ao deserto. O que tudo indica que o que levou Jesus a jejuar no deserto foi exatamente as circunstâncias que o ladearam. Foi as circunstâncias adversas que o levaram a jejuar. De fato, no deserto não existe absolutamente nada. Portanto, é natural a pessoa sentir fome e sede. E é isto que levou Jesus a jejuar 40 dias e 40 noites. Foi as circunstâncias adversas que o levaram a jejuar. Há um caso interessante, porque os discípulos de João Batista jejuavam. Os discípulos de Jesus não jejuavam. E essa questão foi levantada, não é? Ou por que eles jejuam e os teus discípulos não jejuam? E Jesus responde: é porque o noivo está entre eles. Quando o noivo for tirado, isto é, o próprio Messias ser levado aos céus novamente, eles devem de jejuar. Mas note que contextualmente o jejum ali refere-se a um jejum como consequência de luto. Quando Jesus for levado, significa que o jejum era um jejum em decorrência da morte de Cristo, em decorrência do luto de Jesus. Ele seria levado, ele seria tirado deles. Ou seja, eles deveriam de jejuar como o resultado da tristeza pela qual Jesus fora levado. Mas não que eles deveriam de jejuar com outras motivações, mas sim em consequência dessa tirada de Cristo. Ou seja, a própria tristeza do Messias ser levado dentro deles. Portanto, nós temos, dentro do Antigo Testamento, várias personagens bíblicas que de fato jejuaram. Mas todas elas eram judeus, eram judaicas, faziam parte daquela comunidade judaica. Em Mateus capítulo 6, algumas pessoas argumentam, parece que Jesus está ensinando o jejum como mandamento. Note que Jesus era judeu e Jesus estava falando com judeus. O Evangelho segundo Mateus foi escrito especialmente para os judeus. Qualquer estudante de teologia sabe disso perfeitamente. Portanto, Jesus era judeu, estava conversando com judeus
E o Evangelho, segundo escreveu Mateus, foi escrito e direcionado especificamente para o povo judeu. E nesse contexto, Jesus discorre sobre o jejum, pois era uma prática comum entre eles. Dentro do Novo Testamento, que começa com o livro de Atos, note, meus irmãos, que existe uma ideia equivocada das pessoas em pensar que o Novo Testamento começa com o Evangelho segundo Mateus. Não. Os evangelhos ainda estão dentro daquele conjunto do Antigo Testamento e dentro da igreja judaica. O Novo Testamento inicia-se com o cenáculo, com a instituição ou com a inauguração da ceia do Senhor. Foi Jesus quem disse. Ele tomou o pão, tomou o vinho e disse: comei e bebei. Este é o meu corpo, este é o sangue da nova aliança, que é dado por vós. Percebe? O sangue da nova aliança, do Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento inaugura-se e inicia ali no cenáculo, na inauguração da ceia do Senhor, que foi a substituição da Páscoa judaica. Portanto, o Novo Testamento, a nova aliança, começa ali no cenáculo, não com os evangelhos. Portanto, quando recorremos ao Novo Testamento, especialmente a partir do livro histórico de Atos, há pouca menção de pessoas que jejuaram. Por quê? Porque a partir do livro de Atos nós começamos a ver a igreja do Novo Testamento em sua fase inicial, em sua fase inaugural. A igreja do Novo Testamento começa a florescer. E nós temos poucas referências de pessoas que jejuavam. Na igreja primitiva, por exemplo. Nós temos exemplos do apóstolo Paulo. Lembre-se que Paulo era judeu. Nós temos exemplos da igreja primitiva jejuando, mas pouquíssimas menções. E sempre quando aparece a igreja primitiva jejuando, é para fins e propósitos específicos e muito bem definidos. Eles jejuavam para a ordenação e separação de obreiros da casa do Senhor. Percebe? Percebe que a prática do jejum dentro do Novo Testamento, ou melhor, na Escritura em geral, ela não aparece nunca como norma, regra, mandamento. Ok? Portanto, sintetizando, nós temos a prática do jejum e personagens bíblicas que jejuaram com maior frequência dentro do contexto do Antigo Testamento, porque tinha uma conotação com aquele contexto e com a igreja judaica. Em segundo lugar, nós temos poucas referências de pessoas que jejuaram na igreja primitiva. Em terceiro lugar, elas jejuavam com um propósito muito bem específico e definido. O jejum aparece como um jejum coletivo e não um jejum individual, mas a igreja entrava num consenso para jejuar. Em quarto lugar, o jejum não aparece na Escritura como regra, norma, mandamento ou como doutrina. Ok? Que fica claro isso. Agora veja, meus irmãos, pois o texto do Antigo Testamento, em Isaías capítulo 55, os versos de números 3 ao 5, há um jejum que é rejeitado por Deus. Note, ou melhor, o capítulo o de número 57, perdão, a referência errada, capítulo 57, versos de números 3 ao 5, do livro do profeta Isaías. Veja o jejum que é rejeitado por Deus, dizendo: por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? O povo perguntando, né? Porque afligimos as nossas almas e tu o não sabes? Eis que no dia em que jejuais achais o vosso opróbrio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Verso 5. Será este o jejum? Agora Deus falando, não é? Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça com um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Clamarias tu a isto jejum e te aprazível ao Senhor? Percebe, meus irmãos, pois o jejum que é rejeitado por Deus nos versos 3 ao 5, é de fato o jejum literal, é de fato o jejum físico que as pessoas fazem por aí. Mas vejam o jejum que é aceito por Deus nos versos seguintes:
Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo. Verso 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-no, o cubras e não te escondas da tua carne? Percebe que o jejum aceito por Deus é o jejum da santidade. É o jejum do amor ao próximo. É o jejum da fidelidade a Deus. Leia com atenção os versos 6 ao 7. E dos versos número 6 ao 14, leia depois, nós temos as bênçãos decorrentes do jejum que é aceito por Deus. Note, meus irmãos, mais uma vez, eu não sou contra as pessoas que jejuam hoje. O que eu sou contra é essas pessoas fazerem da prática do jejum uma regra, um mandamento ou uma norma para a igreja contemporânea. Precisamos atentar para isso e que nós não esqueçamos que o jejum aceito por Deus é o jejum que é apresentado em Isaías 55, versos 6 ao 7. Esse jejum de ajudar o próximo, esse jejum da santidade e da fidelidade a Deus. É esse o jejum que Deus aceita. O jejum físico literal é interessante que, ao que tudo indica, este é o rejeitado pelo Senhor. Atente para isso, ok? Espero tê-los ajudado. Abraço.